Olá, nós estamos aqui para compartilhar um texto das Escrituras, fazer uma breve exposição, que Deus possa falar ao meu e ao seu coração neste momento, e nós sabemos que Ele de fato o fará. O texto para a nossa meditação hoje está em Abacuque, no capítulo 3. Eu espero que você leia esse texto minuciosamente, dos versos 1 ao verso 19. Para otimizar o nosso tempo, eu vou fazer uma leitura aqui dos versos destacados deste texto. Abacuque, no capítulo 3, verso 1, diz: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. O verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a sua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na sua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi o meu íntimo, agora o verso 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. O que virá contra o povo que nos acomete? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Situação de calamidade. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, diz o profeta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, este texto belíssimo fala aos nossos corações profundamente. Nós estamos diante da palavra do Senhor que nos orienta, nos fala de um momento em que Abacuque, estando ali numa situação difícil, ouvindo aquilo que Deus estava para fazer, ele se vê alarmado. Meus irmãos, nesse tempo, a palavra do Senhor se renova em nosso coração, esse tempo de dificuldade. E Deus muito nos orienta neste momento sobre a sua palavra. Meus irmãos, então, este texto nos fala deste momento específico que se encaixa na nossa realidade hoje. Eu gostaria de trazer uma reflexão para este momento de dificuldade aos nossos corações, pautado pela palavra do Senhor. Já reforçando que você faça uma leitura de todo o texto, em que nos versos 1 e 2 ele faz um pedido a Deus pela ação de Deus, clamando a Deus que faça a sua obra, que venha agir, e nos versos 3 a 15 ele reconhece a ação de Deus como se ele olhasse para o passado, e neste tempo ele, ao final dos versos 16 a 19, ele afirma a vontade de Deus e está ciente de que Deus é bom e que ele tem em Deus o cuidado. Então, meus irmãos, neste texto nós vamos ver que o profeta vai do sofrimento à alegria. Como você percebe no início do texto, ele está vendo um momento de situação calamitosa, de dificuldade. Então, ao final do texto, você já vê uma declaração assim totalmente diferente do momento em que ele vislumbrava, que é uma declaração de alegria, de força no Senhor. E, meus irmãos, cabe a nós, neste momento, olhar para esse texto e buscar que, da mesma forma, possamos ir do sofrimento à alegria. Que você, ao final, possa se alegrar no Senhor com essa palavra. Eu queria que você observasse primeiro nos versos 1 e 2, onde há uma perspectiva que nos leva para a alegria estando em sofrimento. A oração, o canto e a palavra do Senhor. Na história dos avivamentos no meio do povo de Deus, meus irmãos, nós sempre vemos avivamentos surgindo em meio a uma situação ruim, em meio a tempo de crise. E será que não é o mesmo que nós vemos hoje? Será que não vivemos um tempo de sequidão, onde a oração, a adoração e a palavra de Deus estão em desuso? Eu acredito que é o tempo que nós estamos vivendo.
Veja que Abacuque clama por um avivamento focado em Deus e olhando para as gerações que se seguem. Ele diz no decorrer dos anos. Então nós observamos que é um avivamento feito, promovido por Deus. Ele não se preocupa, ele não está preocupado com a prosperidade do povo, mas pede por um avivamento. Na verdade, meus irmãos, o clamor pelo avivamento deve ser constante em nossas vidas. Nós vemos então que ele tem esse pedido focado em Deus, contemplando as gerações a seguir, e é aquilo que nós precisamos pedir para que os nossos filhos tenham este avivamento, vivam o resultado desse avivamento de Deus no nosso tempo. Em seguida, nós ainda continuamos a observar que a base deste clamor por avivamento, que deve ser a nossa base do clamor, é um pedido não com base naquilo que pretensamente merecemos, porque nós não merecemos nada. Então ele deixa claro que na santa e justa ira de Deus, ele venha avivar a obra dele. Ele está deixando claro que não é por mérito nosso, porque de fato nós não merecemos um avivamento da parte de Deus. Nós não merecemos a ação de Deus. Mas ele continua neste texto falando sobre quem é o autor, a quem nós buscamos. Ele diz, devemos buscar, então, este avivamento no autor do avivamento, que é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito de Deus é como o vento e ele sopra onde quer. É o Espírito Santo de Deus que incendeia o coração do crente para servir a Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz o avivamento. Então nós buscamos o Espírito de Deus. Nós buscamos que a obra de Deus seja avivada em nós por meio do seu Santo Espírito. Nós ainda observamos neste primeiro ponto que a oração é aquilo de mais importante que nós precisamos buscar neste momento. Veja que o profeta não pede o livramento dos problemas que ele já vislumbrava ou já vivia. Ele não pede que estes problemas saiam do meio, mas ele pede que Deus avive a obra dele. Nós precisamos clamar a Deus por avivamento, para que, avivados, possamos passar por qualquer dificuldade, pautados pela palavra do Senhor, felizes, reconhecendo a bondade de Deus. E quando nós falamos de avivamento, como é algo explicitamente pedido aqui no texto, muitas vezes se pensa em algumas coisas que pode parecer avivamento, mas de fato não é. Nós não podemos pensar nesta polarização que nós vemos nos nossos dias. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Hoje em dia nós temos muitas igrejas que vivem num emocionalismo sem conhecimento das Escrituras e por isso erram, pecam. Mas nós vemos, por outro lado, igrejas com uma firmeza bíblica e doutrinária muito grande, mas sem mínima alegria para servir a Deus. Pessoas que não servem a Deus alegremente ou talvez o fazem como uma simples obrigação. Meus irmãos, avivamento não é igreja cheia. Avivamento não é uma igreja estável financeiramente. Avivamento é quando o povo tem a sua razão, emoção e vontade entregue a Deus, guiada por Deus e por sua palavra. O avivamento, meus irmãos, surge em meio a um sentimento que nós bem conhecemos, o sentimento de arrependimento. Sabemos que nós não podemos gerar o avivamento, mas nós podemos nos preparar para o avivamento. E este avivamento vem quando a igreja de Deus se arrepende. E essa é a palavra de ordem nesses dias. Arrependimento. Eu vejo que em muitos lugares as pessoas continuam procurando culpados, continuam apontando o dedo sobre essa crise, mas vejo muito pouco arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, como diz a Escritura, no pó e na cinza. Nós precisamos de uma igreja tomada pelo arrependimento. E nós, de fato, saberemos quando a igreja for avivada. Porque nós teremos um povo vibrante na pregação do Evangelho. Um povo constante na oração. Um povo incansável na adoração.
Um povo que transforma a sociedade a partir dos núcleos familiares. Isso é um avivamento. É por isso que nós clamamos. E ele só virá se nós nos arrependermos. Se nós observarmos os nossos erros. E eu não estou falando aqui somente daquilo que nós fazemos, mas estou falando também da nossa negligência, daquilo que nós não fazemos. Também observamos neste texto, depois deste primeiro ponto que eu trouxe, sobre a oração, o louvor e a palavra de Deus nos levando do sofrimento à alegria, nós temos um segundo ponto que abrange grande parte do texto, onde dos versos 3 a 15, o profeta observa aquilo que Deus havia feito. Nesta caminhada do sofrimento à alegria, o profeta olha para o passado do povo de Deus. E hoje, meus irmãos, nós temos mais do que tinha Abacuque em sua época. Hoje nós temos uma infinidade de livros, vídeos, áudios e muitos materiais que nós podemos olhar a história da igreja e ver onde Deus agiu e que Deus tem agido grandemente, que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, observando o passado, nós de fato podemos observar a ação de Deus e ir do sofrimento à alegria. Assim como o profeta lembra de lugares em que Deus agiu, dos versos 3 a 15 especificamente, nós também, meus irmãos, podemos lembrar de pessoas, de lugares, tempos em que Deus agiu em nossas vidas poderosamente. Meus irmãos, lembrem-se daquelas pessoas que Deus usou para te ensinar, para converter o seu coração, para te educar, te exortar, muitas vezes talvez te humilhar, muitas vezes te provar. Lembre-se de quantas pessoas Deus usou ao longo da sua vida para que você pudesse permanecer no caminho dele ou para que você viesse para o seu caminho. Lembre-se como Abacuque de lugares onde você cresceu, sofreu, talvez apanhou, adoeceu, aprendeu muito. Aquele lugar onde você foi convertido, liberto. Aqueles lugares onde Deus te protegeu. Aquele lugar onde você ouviu a palavra de Deus. Aqueles lugares que trazem a você boa lembrança. Assim como o profeta fez. Que você possa trazer à sua memória todos os grandes feitos de Deus. Que você lembre, quem sabe, daqueles tempos de alegria, de angústia, de tristeza, de frustração. Aqueles períodos de paixão, de paz. Aquele tempo em que você sentiu medo, apreensão, santo temor de Deus e até mesmo ignorância. Lembre-se dos tempos, dos momentos em que Deus falou ao seu coração. Pegue tudo isso, aquelas pessoas, aqueles lugares e aqueles tempos e coloque tudo isso nas mãos de Deus e dê graças a Deus. Deus, graças ao Senhor que cuidou de mim. Que possamos, ao olhar para essas questões do nosso passado, que possamos levantar na história da igreja tantos momentos em que Deus agiu poderosamente. Não sei se você percebe, mas o fato de nós estarmos aqui hoje, podermos pregar o Evangelho, custou muitas vidas. O fato do Evangelho chegar aqui no Brasil custou muitas vidas. Você pode ver através disso o quanto Deus é bom. Você pode ver através disso o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é justo. Pode ver o quanto Ele é santo, justo e poderoso. Você consegue resumir olhando para estas ações de Deus na minha, na sua e na vida do seu povo, do povo de Deus. Você consegue ver que Deus é um Deus libertador? O verso 13, meus irmãos, diz assim: Tu sais para o salvamento. Salvamento do seu povo, para salvar o seu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres
de todo o fundamento. Toda a ação de Deus na história é para nos libertar, é para nos salvar. Este momento que nós vivemos, a ação de Deus, é tempo em que Deus está nos salvando de uma vida distante dele, nos libertando de uma vida sem Deus. E infelizmente, talvez muitos cristãos estejam vivendo uma vida sem Deus. Sempre quando Deus age, meus irmãos, como este tempo, porque Ele sempre age, sempre quando Deus age, é para disciplinar o seu povo e para julgar as nações. Por último, eu queria que você, percebendo essa ação de Deus, concluísse que não há Deus como nosso Deus, como nós muitas vezes até cantamos, não há Deus como nosso Deus, que você caminhe para aquilo que acontece com Abacuque. Ele vai do sofrimento à alegria, e nos versos 16 a 19 nós vemos isso na vida deste servo de Deus, e é o que deve acontecer em nossa vida. A fé, como nós sabemos, é certeza de coisa que não vemos. Por isso nós devemos entender que o coração de Abacuque se alegra em Deus não porque racionalmente ele concluiu que as coisas ficariam bem. Não porque ele vislumbrava uma condição humana, porque não havia uma condição humana e palpável de esperança. Ele confiava firmemente na soberania de Deus. E por isso ele vai do sofrimento à alegria, à fé. Por isso ele podia se alegrar em Deus. Porque ele tinha consciência de que a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes amarga, é boa, perfeita e agradável. É a soberana vontade de Deus. É claro que nós não dizemos com isto que a fé está dissociada da razão. Nós devemos nos precaver, nos planejar, mas devemos esperar em Deus sobretudo. Muitas vezes, meus irmãos, como tem acontecido agora, em meio a um momento de dor, muitas vezes com a voz embargada pelas lágrimas, é o momento de juntar forças e gritar a fé. Declarar que nós temos fé em Deus. Isso pode revigorar a nossa alma. Isso pode levar esperança a muitas pessoas. É neste momento de angústia que nós cantamos, como Abacuque fez, uma oração em forma de canto. É neste momento que nós declaramos a nossa confiança em Deus e construímos um monumento à fé. É neste momento que nós, mesmo olhando para um futuro que esteja desenhado como algo tenebroso, é neste momento de medo. Então, mesmo que o futuro desenhado seja tenebroso, mesmo que haja medo dentro de nós, e mesmo que ao nosso redor tudo parece que vai se desintegrar, nós confiamos em Deus. Nós sabemos que nós não estamos firmados em uma falsa pretensão humana. Nós estamos confiados em Deus. Então, meus irmãos, não permitam que as emoções te levem para distante de Deus. Não confie nas suas emoções, não confie naqueles que querem simplesmente te amedrontar. Nós confiamos em Deus. E nós observamos nestes últimos versos, no verso 16, a glória de Deus. Ele fala da glória de Deus e neste momento é que ele vai declarar a sua alegria. Ele fala da glória de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus, neste momento, Abacuque se vê enfraquecido, seus joelhos tremem. Enfraquecido pela glória de Deus. Mas diz as Escrituras que o poder de Deus em nós se aperfeiçoa na fraqueza. Nós devemos ser enfraquecidos pela glória de Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Não se atemorize pela situação, mas tema a Deus. Nos versos 17 e 18, ele demonstra confiança em Deus, e esta confiança em Deus é o que alegra o coração do profeta.
E já disse a palavra do Senhor que a alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Perceba, meus irmãos, que não é aqui um depoimento demagogo. Ele fala da agricultura nos versos 17 e 18. A agricultura era a fonte de sustento daquelas pessoas. Mas ele está declarando ali que ele não confia na provisão, na força do braço. Então, ainda que não haja nem alimento, ele se alegra no Senhor. Uma situação tal como aquela que cantamos na canção, não olho as circunstâncias. Eu não estou feliz por causa das circunstâncias. Eu estou feliz por causa do amor de Deus. E Deus nos ama. No último verso 19, ele declara que tem a sua fortaleza em Deus. E ele diz que Deus o fortalece dando destreza aos seus pés. Lembre-se que ele havia falado que estava trêmulo. Mas agora ele cita que Deus o faz como a corça. Ele dá destreza. Meus irmãos, a conclusão deste texto é que Deus nos dá algumas lições. Ele nos dá uma lição difícil porque ele julga o seu próprio povo. Ele nos dá uma lição de história porque ele tem o controle de toda a história. Ele nos dá uma lição moral porque o ímpio será julgado. Ele nos dá uma lição espiritual porque nós vivemos pela fé. Ele nos dá uma lição final de que a fé que nós temos em Deus alegra o nosso coração. E assim como nós vemos no texto de 1 Pedro 4,17, estejamos cientes de que o julgamento de Deus começa por sua casa. Deus está julgando este mundo, você concorda com isso. Mas o julgamento começa na casa de Deus. Nos arrependamos, nos voltemos para Deus. Que possamos caminhar do sofrimento para a alegria. Em nome de Jesus.